Mas, Ale Oliveira, o Cuca te convenceu na entrevista coletiva ou não, Ale? Zero, nem um pouco. Aliás, os colegas de imprensa aí do Ceará são a mãe pro Cuca, né? Vamos falar a verdade, né? Não, mas os zagueiros deslizando, no primeiro tempo o Atlético nem passou do meio de campo. Aí o Cuca, não, a estratégia, me fala por favor, Cuca, que eu adoro, que eu acho que eu acho não, né? O melhor treinador da história do Atlético, um dos melhores, sem dúvida alguma, do Campeonato Brasileiro, sabe tudo de futebol. Mas a estratégia passava por o Everson fazer pelo menos um milagre, duas grandes defesas. A estratégia passava pelo Rony acertar um chute do meio da rua, sendo que ele estava perdendo gol de dentro da pequena área. A estratégia é começar com os bons no banco. Então, o próximo jogo, então quem que vai ficar no banco? O Lianco tá suspenso, mas quando ele tiver condição, põe o Lianco no banco, põe o Scarpa no banco, põe o Rony no banco, põe o Rubens no banco. Porque se a estratégia é essa, contra o Botafogo ele fica com a mesma lorota. Ah, não, eu deixei o Scarpa e o Gabriel Menino no banco, porque no segundo tempo... Pô, mas então precisa combinar com o adversário. Porque se o Ceará tem um pouquinho, mas pouca coisa de qualidade, ele matava o jogo no primeiro tempo. E aí não tinha segundo tempo. Então, assim, pô, respeito demais o Cuca. Sou fã dele, acho que esse ano o Atlético tem treinador, porque de jeito nenhum que ia acontecer com o Atlético, o que aconteceu na final da Libertadores, até na final da Copa do Brasil, os 4-1 no agregado pra cima do Flamengo. É outro nível, estamos falando de treinador de verdade, bom. Mas, pô, não, né? Não. Até porque, vamos voltar um pouquinho no tempo só, o Cláudio falou que podia ser que o Hulk não viajasse. Então, como é que tava no planejamento do Cuca? Botar o Hulk no segundo tempo para ajudar o time, que o time melhorou mesmo? Se ele talvez nem viajasse. Ô, irmão. Ah, não, mas porque com 3 zagueiros... Não pegou na bola no primeiro tempo. No primeiro tempo o Canhão não conseguia acionar nem os repórteres, porque só dava Ceará. Então ele combinou com os atacantes do Ceará. Ele combinou com o Rony que ele ia acertar um chute do meio de campo para fazer o golaço que ele fez. Não. Ele correu um risco desnecessário, o time realmente não estava jogando bem, ele tira o melhor do time, faz algumas improvisações, o time não joga nada, o Ceará domina o primeiro tempo inteiro, poderia ter saído com um resultado definitivo no primeiro período, e aí no segundo tempo ele arrumou o time. Aí é fácil, aí eu vou mexer bem sempre. Se eu deixo os caras bons no banco e coloco eles no segundo tempo, sempre eu vou mexer bem. Não, o Cuca, ele errou na escalação, e errou feio. Só que ele não vai chegar, levantar a mão e admitir. Né? No final das contas, o chute do Rony e a vitória, e a determinação do Atlético, e o Atlético é muito mais time do que o Ceará, acabam fazendo com que o treinador tenha a condição de falar isso aí para quem quiser acreditar. Vou repetir para deixar bem claro aqui, o Cuca é um monstro de treinador, tem o meu respeito, e que também não quer dizer muita coisa, mas sou fã do trabalho, do conhecimento do Cuca. Mas aí já sou velho nisso, né? 30 anos já fazendo isso aqui, como no meio do futebol já tem 40 anos. Então aí não, né, Cuca? Aí você me desculpa, mas aí não, Cuca. Ale, pelo menos eu penso assim. Não sei se você concorda comigo. Quando você tem o esquema com 3 zagueiros, você tem que ter laterais com características, né, para esse esquema, principalmente ofensivos, e também zagueiros que saibam atuar no esquema. Talvez o Cuca, por buscar a melhor forma de atuar do Atlético, ainda quebrando a cabeça, tá chateado, vem de um resultado, né, ruim contra o Cienciano. O elenco do Atlético não proporciona esse esquema, ou para você realmente o Cuca inventou moda? Não, o Claudião tava aí no campo, né? E a visão do campo, ela é soberana, né? Ela é soberana. O que eu vi no primeiro tempo, inclusive ele se contradisse e falou durante a entrevista coletiva, que eu prestei bastante atenção, ele falou que o Rubens estava jogando de ponta. Ele falou, o Rony estava lá de centroavante no primeiro tempo, estava isolado, mas tinha o Rubens jogando de ponta. O que eu vi foi o Alonso jogando como lateral esquerdo e tomando um baile do Fabiano. Foi o que eu vi. Tanto que no segundo tempo ele faz a correção, né? Ele poderia ter colocado, se ele achou que estava bom o que ele fez, ele poderia ter colocado o Hulk, por exemplo, no lugar do Igor Gomes, que sempre que sair jogando vai sair. O Igor Gomes só não vai ser substituído se ele não entrar, né? Mas ele poderia ter colocado no lugar do Igor Gomes. Não colocou. Ele colocou no lugar do Vitor Hugo para corrigir o erro que ele cometeu.
Ele falou, o Rony estava isolado. Não. Tinha o Rubens ali. Então, o Júnior Alonso que eu vi jogar foi pra lateral esquerdo. E não tava legal, e não tava bem. Até porque quem tava marcando pelo lado esquerdo, além do Júnior Alonso, é o Vitor Hugo, que ainda não tá com ritmo. Não sei se vai ter um dia. Então, assim, você falar que foi uma estratégia, mas você depender dessa estratégia, que o Everson faça milagre, que o jogador do Ceará erre a pontaria e que o Rony acerte um chute do meio de campo na gaveta, Cuca, aí, com todo o carinho que eu tenho por você, e tenho mesmo, aí também você engana quem quiser ser enganado, né? Mas não, vamos sempre sair bem pra fazer o placar, pra depois, senão fica uma coisa de louco, né?